Alguns jogadores encantam o mundo com talento, conquistam títulos, quebram recordes, mas de repente somem. Lesões, decisões erradas, problemas extracampo. A queda pode ser tão rápido quanto a ascensão. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre grandes nomes que despencaram na carreira de forma inesperada. E eu já começo com esse cara que é ídolo dos gremistas, mas que poderia ter sido muito maior. O Luan, paulista de São José do Rio Preto, deu seus primeiros passos como jogador no futsal, mas foi atuando pela Copa São Paulo de 2013 pelo América de Rio Preto que ele chamou a atenção, principalmente ao eliminar o Flamengo. Pouco tempo depois, ainda em 2013, o Grêmio se interessou e contratou o jogador. Luan sempre foi muito franzino e após um período de adaptação na base, se consolidou no time titular em 2015. Era diferenciado, técnico com dribles curtos, clara influência do futsal. E não era só um jogador de lado, tinha facilidade para jogar por dentro, entrando na área com muita qualidade, no seu próprio estilo. Nas mãos de Renato Gaúcho, ele atingiu o auge da sua capacidade ofensiva. A partir de 2016, virou o cara do Grêmio no título da Copa do Brasil. Era a retomada do protagonismo nacional do Imortal, que não conquistava um título importante há 15 anos. No mesmo ano, foi peça-chave no primeiro ouro olímpico da seleção. Após um início ruim com 2 empates, a entrada de Luan no time titular mudou a dinâmica do ataque. E como vocês sabem, o Brasil venceu a Alemanha nos pênaltis, com Luan convertendo uma das cobranças. Mas o ápice foi em 2017, quando levou o Grêmio ao topo da América. Tricampeão da Libertadores, batendo Lanús com um show na final. Impossível não lembrar daquela cavadinha absurda. E ainda foi eleito rei da América. Porém, nos anos seguintes, em 2018 e 2019, o Grêmio manteve um time forte, mas Luan perdeu desempenho e sequência. As lesões se tornaram constantes, ele virou reserva e sua imagem com a torcida começou a se desgastar com rumores extracampo. Então, no fim de 2019, decidiu partir para o Corinthians. Era o recomeço no time do coração, parecia a história perfeita, mas virou um desastre. O timão já não vivia um bom momento e ele, como maior contratação, virou alvo. As mesmas lesões e problemas extracampo pioraram, faltava encaixe no time, confiança e o extracampo, especialmente noitadas, revoltaram a torcida. Ele até foi emprestado ao Santos, onde não rendeu, e ao retornar ao Corinthians, chegou ao limite. Em junho de 2023, membros da Gaviões invadiram um motel em que Luan estava e o retiraram com agressões. Um crime, claro, que não ajudou em nada, rescindindo seu contrato após isso. Mais tarde, Renato tentou recuperá-lo no Grêmio, mas novamente não deu certo. Luan já enfrentava a desmotivação desde a sua primeira saída, agravada no Corinthians por problemas físicos e, como ele revelou em um podcast, uma depressão profunda após a morte do seu melhor amigo e irmão. Dispensado pelo Grêmio, voltou ao futebol pelo Vitória em 2024, mas foi novamente atrapalhado por lesões. Atualmente, está sem clube, mas mais importante que voltar a jogar é que ele esteja bem mentalmente. Torço sinceramente por isso. Você acha que Luan ainda pode voltar ao bom futebol? Agora indo para a Inglaterra, um outro jogador que também acabou passando por problemas foi Dele Alli. O meia foi contratado pelo Tottenham em 2015, se tornando fundamental na reconstrução dos Spurs na era Pochettino e Harry Kane. Ele teve seus momentos no clube, com passes e atuações marcantes na Champions, inclusive contra o Real Madrid, e era a esperança da seleção inglesa. Com moral e alto valor de mercado, no final de 2018 ele renovou seu contrato com o time inglês. Porém, apesar de 2019 ter sido um bom ano, onde o Tottenham chegou na final da Champions, mas perdendo para o Liverpool, Dele Alli começava aos poucos a sair de rendimento. A saída de Pochettino no final da temporada também foi impactante para o jogador, que não conseguia encaixar seu jogo com outros treinadores, perdendo espaço no elenco. A situação era tão complicada que nem Mourinho, que treinou o Tottenham até 2021, não conseguiu extrair o seu melhor, falando até muita coisa na cara dele e para toda a mídia ver. Depois desse episódio, o jogador acabou sendo emprestado por Everton, onde não conseguiu se firmar, e depois para o Besiktas, decepcionando grande parte da torcida. E os problemas extracampo começavam a se tornar mais frequentes. Uma queda assim nunca é normal. Foi então que em julho de 2023, em uma entrevista a Gary Neville, Dele Alli abriu o coração. Ele revelou um passado extremamente difícil, abuso, vício em substâncias e muito sofrimento. Mesmo com tudo isso, conquistou o que conquistou, mas pagou um preço bem alto. Isso fez ele perder grande parte da motivação em seguir como atleta. E para quem tiver interesse de assistir essa entrevista, eu vou deixar na descrição do vídeo. Após isso, ele ficou 2 anos sem jogar, se recuperando. E no final de janeiro desse ano, o Como da Itália o contratou, dando uma nova chance. Embora sua estreia não tenha sido uma das melhores contra o Milan, eu espero que ele ganhe ritmo logo e motivação para dar a volta por cima. E antes de continuar, já deixa aquele like. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve aí pra gente chegar logo aos 1000 inscritos. Um salve, tamo junto. E agora uma das quedas mais inexplicáveis de um jogador foi Hazard no Real Madrid. O que esse cara jogava no Chelsea era assombroso. Aliás, desde que surgiu no Lille da França, sendo campeão e melhor jogador da Ligue 1 em 2011, ele já mostrava que era craque. E quando foi pro Chelsea em 2013, jogando no futebol inglês, ele não sentiu peso nenhum, entrando na seleção do campeonato. A temporada foi marcada também pelo título da Europa League. Em 2015, com a conquista de sua primeira Premier League, sendo o melhor jogador, o deixou na prateleira dos grandes jogadores da Europa. O belga dava show em campo, era drible, velocidade e uma explosão fora
do normal, e golaços e mais golaços, como aquele inesquecível contra o Arsenal em 2017. Aliás, nesse ano, ele ainda conquistou mais uma Premier, e em 2019 ganhou outra Europa League, marcando 2 gols na final. Adivinha em cima de quem? Mas foi em 2018 que Hazard foi o destaque da Bélgica na Copa da Rússia. Aliás, para muitos, ele foi o melhor jogador da Copa. Ele jogou demais e levou a Bélgica para o 3º lugar da Copa, perdendo nas semis para quem seria campeão, a França. Um detalhe curioso dessa Copa que pouca gente lembra é que a gente foi eliminado pela Bélgica, mas com simplesmente o lateral Fagner marcando Hazard. Parabéns aí, Adenor. Então, rapaziada, depois da Copa e excelente temporada com o Chelsea na temporada seguinte, em 2019, Florentino Pérez meteu a mão no bolso e decidiu levar o belga para Madrid por 115 milhões de euros. O cara tava no auge, chegando ao Real aos 28 anos, com toda a moral e herdando a camisa 7. Era uma época de transição pós-Cristiano e ele era o cara ideal para seguir essa reconstrução, mas aí tudo começou a dar errado, porque a sequência de lesões o impediram de se firmar no time. Logo, a frustração e a falta de confiança vieram, e problemas com peso também o acompanharam bastante. Ele teve muitas chances, mas nunca foi uma sombra do que foi no Chelsea. Porém, o que realmente foi a pá de cal no período em Madrid foi o surgimento de Vinícius Júnior. Preparado para ser o cara do futuro, o malvadeza superou as expectativas e foi cada vez mais crescendo no clube. E como ele joga na mesma posição de Hazard, as coisas não ficaram nada boas para ele. Após o título da Champions em 2022, na comemoração, Hazard prometeu melhorar para a próxima temporada. Só que nada mudou. Em 2023, ele participando de apenas 10 jogos na temporada, no fim, acabou sendo dispensado pelo Real. Sem clube, não demorou muito para que, aos 32 anos, um dos jogadores mais marcantes da geração anunciasse sua aposentadoria do futebol, algo que no futebol moderno é quase inacreditável. Mas me digam aí, Hazard decepcionou ou apenas teve azar no Real Madrid? Voltando pro Brasil, esse cara que eu vou falar pra vocês vão pegar muitos de surpresa, que é o goleiro Santos. Quem tá ligado sabe, principalmente os flamenguistas e torcedores do Furacão. Aderbar Melo dos Santos Neto, ou mais conhecido como Santos, se tornou um dos maiores goleiros da história do Atlético Paranaense, porque ele fez parte do time campeão 2 vezes da Sul-Americana, em 2018 e 2021, e também foi campeão da Copa do Brasil em 2019. Ele nunca teve muita mídia, mas sempre foi muito competente. O estilo sério era sua marca registrada. As boas atuações o levaram constantemente à seleção brasileira e também foi campeão olímpico em Tóquio. 2022 foi marcante para ele, porque ele deu um passo importante em ir pro Flamengo. Jogar no maior elenco da América do Sul era um desafio e tanto, ainda mais substituindo um ídolo no gol que era o Diego Alves. Mas ele tirou isso de letra. Mesmo não tendo muito carisma, caiu nas graças da torcida. Para muitos foi a contratação mais importante daquela temporada, sendo campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Parecia que o Mengão tinha encontrado um goleiro para mais alguns anos, só que veio o ano de 2023. E você deve se lembrar que nessa época o Flamengo passou vergonha de quase todas as formas possíveis. Após aquela troca estranha de Dorival por Vitor Pereira, o Flamengo foi eliminado do Mundial, perdeu o Carioca, Recopa, Supercopa, foram algumas vergonhas na Libertadores. Tudo isso aí obviamente abalou o elenco, mas algumas falhas da defesa e de Santos ficaram marcadas e ele acabou se tornando um alvo das críticas dos rubro-negros. Assim sua confiança foi despencando e ele foi afundando na reserva, virando até terceira opção no gol. E só para lembrar que isso não resolveu muita coisa não, porque aquele ano do Flamengo foi uma loucura. Pegamos Olímpia, Palmeiras e Galo. Dessa forma, como ele não tinha mais espaço no clube, foi buscar outros ares em 2024, indo pro Fortaleza. O Leão pode não estar no patamar do Flamengo, mas a cada ano vem fazendo ótimas temporadas e parecia o lugar ideal para Santos voltar a se destacar. Só que para quem imaginava que ele logo assumiria a titularidade, se enganou, pois algumas lesões e a boa fase de João Ricardo não deram brecha para ele, que também ficou na reserva. E no começo de 2025, o Atlético Paranaense anunciou seu retorno para disputar a Série B do Brasileirão. E o goleiro que estava pronto para ser ídolo de uma nação acabou retornando desta forma. Acho que apesar de tudo, ele teve muito azar. Já um outro jogador que está na América do Sul e caiu demais em desempenho foi o Cavani, que eu acho que de todos aqui, ele tá entre os piores, porque ele tá cada vez mais virando uma piada, sendo até chamado até de bagre. Se vocês não se lembram, o Cavani fez uma dupla histórica ao lado de Suárez no Uruguai, conquistando a Copa América em 2011, após um jejum de 16 anos. Ele também fez uma boa carreira na Europa, saiu do Palermo da Itália e foi pro Napoli, onde se destacou demais em 2013, até que o PSG o contratou para ser um dos caras do projeto. Ele fez história em Paris, pode não ter conquistado a Champions, mas ganhou um caminhão de títulos franceses e até pouco tempo era o maior artilheiro da história do PSG, até Mbappé o ultrapassar. Após 7 temporadas, ele saiu de Paris e se transferiu para o Manchester United em 2021, mas naquela bagunça, onde nem Cristiano Ronaldo deu jeito, não seria Cavani que daria. Após isso, ele até passou uma temporada na La Liga com o Valência, mas foi em junho de 2023 que ele surpreendeu a todos, pois ele ainda tinha um mercado bom para jogar na Europa, mas decidiu voltar para a América do Sul jogando pelo Boca Juniors. O clube argentino pode
não está nos seus melhores anos, porém ainda é o Boca, e foi com a força da camisa, mesmo com um time bem mais ou menos, que chegaram à final da Libertadores contra o Fluminense. Só que o Flusão estava jogando em casa e destinado a acabar com o fantasma de 2008 se sagrou campeão. Vocês devem estar se perguntando, então como esse cara pode estar reclamando do Cavani se ele conseguiu levar um time ruim no papel até uma final? Então pessoal, apesar disso tudo, o Cavani nunca conseguiu demonstrar confiança para a torcida e nas partidas. Mesmo com sua presença na área, ele errava muito, aliás passa por isso até hoje. Se for fazer uma comparação, o desempenho dele é tão abaixo que lembra dos piores momentos do Yuri Alberto. Erros de domínio, finalização e gols perdidos inacreditáveis. Na própria final contra o Fluminense, ele teve uma chance que para um jogador como ele deveria ter marcado. No campeonato argentino então, tem uma lista bizarra de gols que ele perdeu. E mais recentemente, o Boca foi eliminado na pré-Libertadores em casa pro Aliança Lima. E com o Cavani errando esse gol aí, sem goleiro, no último minuto, simplesmente bizarro. Eu digo pra vocês que eu não acredito muito quando dizem que alguém desaprendeu a jogar e a fazer gol. Mas toda vez que eu vejo o Cavani em campo, eu duvido cada vez mais dessa ideia. E um cara que sempre deu gosto de ver jogar foi o Pogba. Esse cara pra mim é um fenômeno no meio campo. Foram poucos jogadores que eu vi dominaram o setor do campo que nem ele. Podia colocar dois caras em cima que ele conseguia esconder a bola e passar por eles. O cara tinha um passe, habilidade, uma elegância no meio campo que poucos tinham, aliado a um vigor físico que deixava o cão pra trás. A carreira dele foi curiosa, porque ele fez sua base no United estreando no profissional em 2012, mas por conta dos poucos minutos que Ferguson deu a ele, isso fez o sentir desprezado, optando em não seguir no clube. A Copa do Mundo Sub-20 foi fundamental, e o título o fez ser visado pelas grandes equipes, fora que ele foi eleito Golden Boy em 2013. A Juventus logo percebeu que não se tratava de qualquer um e o contratou. Ele fez parte daquela Juve histórica que enfileirou títulos nacionais, onde ele foi o protagonista. O título que faltou foi a Champions, e a Juve até chegou à final em 2015, porém era o Barça do MSN que estava do outro lado. Em 2017, ele voltou ao United com o objetivo de ser importante no clube que o revelou. Ele até conquistou a Europa League, mas os próximos anos foram frustrantes, pois o Manchester nunca apresentou um projeto sólido de futebol. Mas antes disso, em 2018, Pogba passou pelo principal momento de sua carreira, que foi o título da Copa do Mundo, onde ele foi crucial e ainda marcou um gol na final contra a Croácia. A partir daí, tudo desandou em sua carreira, pois como eu mencionei aqui, as temporadas em Manchester eram frustrantes e até 2021 ele jogava bem, mas o desgaste com a diretoria e algumas lesões o motivaram novamente a deixar o clube. Ele retornou à Juventus para se reencontrar na carreira, porém a lesão desde o United parecia mais grave do que se imaginava, o que o fez passar por uma cirurgia que o tirou da Copa de 2022. Ele até voltou a jogar na temporada seguinte, mas novas pequenas lesões o afastavam de uma sequência. Casos de indisciplina também eram frequentes, e quando a situação não poderia ficar pior, em janeiro de 2024, Pogba foi investigado por doping por uso de testosterona sintética, e então Paul foi condenado a 4 anos de suspensão no futebol. Logo por uma manobra jurídica, ele conseguiu diminuir a pena para 1 ano e meio, pois ficou provado que não foi algo intencional, e a partir de março de 2025, ele foi liberado para voltar a jogar futebol. Atualmente, com 32 anos, o caminho não vai ser fácil. Apesar de ser especulado em vários clubes aqui no Brasil, como o Corinthians, provavelmente vai voltar a jogar em um clube menor, e se ganhar ritmo e sequência, com certeza vai voltar a jogar em alto nível, porque seu talento é indiscutível. E para fechar esse vídeo, um cara que talvez para vocês eu possa estar errado, mas observando toda a trajetória até aqui, não tem como não colocar o Neymar nessa lista. E eu nem tô contando com essa passagem no Santos até aqui, eu digo desde a época do PSG, porque se analisarmos as temporadas desde sua saída do Barcelona, onde foi o seu auge, a quantidade de jogos que o Ney fez em Paris é uma piada para um jogador de alto nível. Ele mal ultrapassava os 30 jogos. Eu acredito que desde aquela lesão no metatarso em 2018 e a falta de cuidado, porque ele teve novamente essa lesão mais à frente, o prejudicou demais, fora as inúmeras outras lesões que ele acabava tendo e que o retirava dos momentos importantes na Champions, como contra o Real Madrid em 2018 e o United em 2019. E eu nem vou me alongar muito nos temas extracampo, que já viraram marca registrada do Neymar, como sua tradicional folga de carnaval. E por mais que ele tenha conseguido vários títulos franceses, o objetivo principal nunca foi alcançado, mas o que realmente fez Neymar decair na carreira foi sair do PSG e ir pro Al Hilal. Com apenas 30 anos, esse movimento de saída do futebol europeu já ficou claro que ele não estava mais tão afim assim de competir. Após isso, o azar da lesão que o tirou por mais de um ano, a falta de ritmo e o atrito com Jorge Jesus no Al Hilal o fizeram sair pela porta dos fundos do clube, sem nem completar 10 jogos. A volta pro Santos foi até algo legal. Eu mesmo fiz um vídeo aqui comentando, até esperançoso que ele pudesse retomar a velha forma, mas não tem jeito, né, rapaziada? Além dele estar bichado, os velhos comportamentos de sempre permanecem. É carnaval, festa, Kings League, poker, mulher do job, ficou de fora contra o Corinthians no Paulista e após um mês fora, ele retorna jogando meia hora contra o Atlético e sai novamente com outra lesão, que o vai retirar dos gramados por mais 40 dias. Eu até brinco aqui, mas eu fico triste, porque eu gosto de futebol e eu acho que o Neymar é um dos maiores talentos desperdiçados no esporte.
forte. Ele poderia ser muito maior. Gostaria de acreditar em uma recuperação, mas pelo que a gente tá vendo no Santos até agora, é bem difícil de acreditar. E assim como Neymar e outros jogadores que eu falei aqui, mostram que o futebol é imprevisível. Talento não garante sucesso eterno e as quedas podem acontecer com qualquer um, seja por lesões, escolhas erradas ou simplesmente uma fase. Esses jogadores mostram que a linha entre o auge e a queda é muito fina. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal e comenta aí qual outro jogador você acha que caiu muito rápido na carreira. Um salve do Dre, tamo junto e falou!